No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. É um prazer ter você por aqui no Minuto da Unicidade, a unicidade de Deus. Para você que nos acompanha aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí, viu? Se inscreva, veja, confira se está inscrito, deixa o seu like, um alô, um bom dia também é muito importante para que esse conteúdo ganhe relevância. E a você que me acompanha na Rádio Betel, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que me acompanha na nossa Rádio FM, também muito obrigado a todos que nos acompanham. Pois é, Minuto da Unicidade também está nas ondas do rádio. E é claro, a gente deve isso primeiramente ao Senhor que nos abre essas portas abençoadas e também à nossa audiência, que, os nossos irmãos que nos apoiam para que estejamos aqui, para que possamos estar aqui. A gente sempre recebe mensagens falando também da confissão de Pedro. Para você que está na internet, verifique depois no nosso canal, tem vídeos falando sobre isso. A gente já falou algumas oportunidades. E você que está na rádio também, vai lá no canal Minuto da Unicidade no YouTube ou fique aí atento ouvindo sobre a confissão de Pedro. Que confissão é essa, Tony? Está lá registrada, uma das maiores, eu acho que a maior de todas as confissões é essa de Pedro. Diz lá Mateus 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem? A pergunta de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que é que as pessoas estão falando ao meu respeito? Verso 14. E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurados és tu, Simão Bar-Jonas. Esse bar aqui em hebraico significa filho, tá? Toda vez que você vê lá Bar, é filho. Simão Bar-Jonas, ou seja, Pedro, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a confissão de Pedro. Então nós lemos aqui Mateus 16, do verso 13 até o verso 18. O estudo sobre a confissão de Pedro, você vai ver muitos estudos, e você vai ver que a maioria desses estudos, eles apontarão para Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Filho de Deus, por causa da própria declaração. Tanto é que eu estou dizendo, muitas pessoas escrevem para nós, a nossa audiência, dizendo: fala-nos da confissão de Pedro, porque a confissão de Pedro é uma das, volto a dizer, é a maior confissão apostólica, vamos dizer assim. Mas, Tony, como é isso? Você vai ver já vou mostrar para você uma outra declaração de Pedro, para finalizar o estudo de hoje. Eu vou te mostrar uma outra declaração de Pedro que vai confirmar exatamente aquilo que eu estou falando. Eu vou dar para você mais um texto de Pedro, fora esse aqui, fora o grande texto que nós lemos. Eu vou dar mais um, mostrando com essa declaração do Pedro, que o que eu estou falando para você é a verdade bíblica. Não vou manipular os textos. Muito bem. O Filho do Deus vivo, essa expressão é muito importante. Se nós analisarmos a identidade do Filho, lendo lá a carta que escreve João, outro apóstolo, o que ele diz sobre o Filho de Deus? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
outro apóstolo, está dizendo que o Filho de Deus que veio, esse Filho de Deus que veio, nos deu entendimento para conhecer o verdadeiro. É ele que dá um entendimento para conhecer o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João, ele aqui já traz uma revelação mais profunda. Deus não deixou essa declaração de João aqui por um acaso. A gente sempre fala sobre isso, né? Que o propósito do Evangelho de João, ou do evangelista João, o ministério de João, foi enfatizar quem é a pessoa do Filho de Deus. Isso é muito importante para você que está ligado aqui na nossa programação ou que está ouvindo aqui o Minuto da Unicidade. Mas vamos lá, vamos para o mais importante. Essa pergunta dele, vocês dizem o quê? E a expressão de Pedro, né? O expressivo de Pedro, fala, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, literalmente ungido, o ungido Filho de Deus. Meus queridos e amados que nos acompanham, os apóstolos tinham a plena e exata convicção da pessoa divina humana, da identidade messiânica, da realidade de quem era o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Ou seja, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está dizendo, tu és Deus, tu és divino. Porque eu falava numa participação que eu fiz de um programa essa semana dizendo, a Bíblia diz que Jesus é filho do homem, mas ele de fato é filho, ele mesmo se autodeclarou o filho do homem, tanto é que nesse mesmo texto nós vemos ele, quem dizem ser o filho do homem, quem os homens estão dizendo que é o filho do homem, então ele mesmo ele dizia sempre, em tempo inteiro, né? Breve vocês verão o filho do homem vindo, o filho do homem veio buscar e salvar o que havia, ele sempre se autodeclarou o filho do homem. Mas fica uma pergunta aqui para você refletir. Ele é literalmente filho de algum homem? Como nós sabemos que não é filho do homem, não é de homem nenhum. Filho de Davi. Ele é filho de Davi? A Bíblia chama ele de Davi, só que entre Davi e ele tem uma distância muito grande. Bota aí, não sei, não me lembro agora os cálculos exatos, mas bota aí uns 1000 e poucos anos, quase 2000 anos, de Davi para Jesus. Fica aí um dever de casa para você colocar aí nos comentários quanto tempo tinha de Davi para Jesus. Uma boa pergunta, mas ele entende, filho do homem não era, mas literalmente não. Mas o filho do homem se diz o quê? Com relação, aponta para quê? Para a sua humanidade, para a sua condição humana, correto? Filho de Davi está se referindo à sua genealogia, à sua descendência humana. Filho porque vem lá Maria, a sua mãe, era filho de Joaquim, que vinha lá da descendência de Davi. O próprio José também vinha da mesma tribo. Então essa pergunta formulada por Jesus sobre sua identidade, a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos com relação à sua identidade, provocou essa revelação vinda da parte de Deus para Pedro. E é o que Jesus fala. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso não tem nada a ver com Trindade. Não, essa revelação de que Jesus é Deus, e eu vou mostrar Pedro confirmando isso que eu estou dizendo para você já. Aguenta mais um minutinho, eu já estou concluindo. Mas o que eu quero dizer é que essa não foi uma revelação vinda de estudos teológicos que Pedro teve. Não foi a teologia que revelou. Não foram as luzes da razão humana que favoreceram a Simão a fazer essa declaração solene: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o que foi prometido, para conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua essência. Foi uma revelação divina, foi o céu, uma questão espiritual que foge à compreensão humana. É uma revelação que Pedro lhe faz questão depois de falar às igrejas. Ele escreve uma carta universal, já vou ler para você, ampliando essa revelação profunda. Ou seja, Pedro foi o primeiro de todos os discípulos a colocar essa verdade da unicidade de Deus em palavras. A identidade, né, a verdadeira identidade do Senhor Jesus. O Messias judaico, que era homem, que era o Messias, mas ao mesmo tempo
Deus, por isso a expressão filho de Deus. E para terminar aqui, eu digo a você, se a Bíblia chama ele de filho de Davi, embora não seja literalmente, biologicamente, 100% o filho de Davi, mas a Bíblia chama ele mesmo diz, próprio Cristo cita lá o Salmo 110, verso 1, ele também se autodenominou filho do homem, mas não era filho do homem literalmente falando, e sim, que ele só veio com a condição humana por parte de uma mulher, da sua mãe Maria, mas está se referindo à sua condição humana, por isso o filho do homem é com relação à sua humanidade, porque filho de Deus significa que ele é filho de um outro Deus além dele, que não existe nenhum Deus além do Senhor Jesus. Então Pedro estava dizendo, credo, né? O que a teologia chama de credo de Pedro, a confissão de Pedro era mais do que um simples homem. O senhor não é um simples homem, por isso que as informações eram, tu é Elias, tu é Jeremias, tu é João Batista, né? Inclusive Herodes achava que ele era a reencarnação de João Batista, né? Pois é, mas Pedro está dizendo com toda a sua força que era o próprio Deus manifestado em carne. Que confissão? É a confissão das confissões. E para terminar, eu cito aqui, como eu disse, João falando que o Filho de Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Medite, estude sobre 1 João capítulo 5, verso 20. E o próprio Pedro, algumas décadas depois dessa declaração, ele dá uma saudação numa das epístolas universal. A epístola de Pedro, Tiago, são epístolas universais, ou seja, para todo mundo, para todas as igrejas. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Alcançaram fé, aos que conosco alcançaram uma fé igual, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É só você ler 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Aos que conosco alcançaram, essa fé é só para os que com ele, com os discípulos, alcançaram a fé igual e preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. E aí, Pedro? Pedro entrou em contradição, porque num texto ele diz que Jesus é o Filho do Deus vivo, depois ele está dizendo aqui que ele é Deus e Salvador. Não o Filho de Deus, e sim Deus. Filho de Deus, para os autores bíblicos, ao analisar os textos na sua exegese, na hermenêutica, para onde foi dirigida, para que povo foi, que cultura foi, quem escreveu, como é que eles viam essa questão, você vai entender que Filho de Deus é sua condição divina, e não que ele é filho literal de um outro Deus, porque esse é o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui, desejo a você uma boa semana, mas você pode deixar nos comentários, se você quiser discordar, não tem problema, respeitosamente, vá lá no canal Minuto da Unicidade, deixa lá o seu comentário e eu volto amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço para você, graça e paz. Minuto da Unicidade.